Olá. Sabe aquela sensação de abrir o gerenciador de anúncios da Meta e a primeira vontade é fechar a aba correndo? Pois é. Se isso já aconteceu, essa nossa conversa aqui vai ajudar. E muito. A gente vai desmistificar essa ferramenta e mostrar que, olha, uma primeira campanha de sucesso tem muito mais a ver com estratégia do que com saber apertar 1000 botões diferentes. Bora lá? É que quando a gente bate o olho nessa tela pela primeira vez, é isso aqui, né? Parece o painel de um helicóptero. E a gente nunca teve uma aula de voo. É super complexo, intimidador, e é exatamente por isso que tanta gente ou comete erros bem básicos ou, pior, simplesmente desiste. Mas a verdade, o pulo do gato não está em dominar cada um desses controles, não. E essa frase aqui, ela resume a ideia central de tudo. O segredo dos anúncios online são os próprios anúncios. Parece óbvio, né? Mas a gente esquece. O sucesso não vem de uma configuração técnica super secreta, sabe? Vem de aplicar aquela boa e velha regra do 80-20. É focar a maior parte da energia no que realmente dá resultado, que é o anúncio em si. A mensagem, a imagem, o vídeo, no final das contas, é isso que vai conectar de verdade com as pessoas. Beleza, então antes da gente começar a construir, é bom entender onde a galera costuma tropeçar, né? Vamos passar rapidinho pelos erros mais comuns, aqueles que geram confusão e, claro, fazem a gente perder dinheiro. A ideia é justamente evitar que isso aconteça logo de cara. Olha só, tem uns erros que são clássicos. Primeiro, focar só nos botões, achar que a técnica, a ferramenta vai resolver tudo sozinha. Não vai. Aí tem o outro extremo, ignorar completamente os botões. Também não dá, né? O segredo está no equilíbrio. Mas, de longe, o erro mais grave, mais comum, é não dedicar tempo e energia para o criativo, para a imagem, para o vídeo, para o texto. E, por último, ter medo da confusão inicial. Gente, é normal se sentir perdido no começo. Faz parte do jogo. E isso nos leva para a grande virada de chave, a mudança de mentalidade que faz toda a diferença. Um anúncio não é um megafone, sabe? Não é gritar para uma multidão. É o começo de uma conversa. É preciso saber com quem se está falando e, mais importante, o que essa pessoa quer ouvir. Quando essa ficha finalmente cai, todo o resto começa a fazer sentido. Ok, já vimos o que não fazer. Agora, vamos focar no que a gente precisa fazer. Existem 3 pilares, 3 chaves estratégicas que precisam estar bem definidas antes mesmo de se chegar perto do botão Criar campanha. E são 3 perguntas bem diretas, olha só. Primeira, com quem eu estou falando? Quem é esse público? Segunda, o que eu vou falar para essa pessoa? Qual é a mensagem? E terceira, como a plataforma funciona? Qual é a estrutura dela? Responder essas 3 perguntinhas é o que separa uma campanha que funciona de uma que só queima dinheiro. A primeira chave, o quem, é sem dúvida a mais importante de todas. E aqui a gente precisa ir muito além do superficial do homens de 25 a 35 anos que moram em tal lugar. Isso é o básico do básico. A gente tem que mergulhar fundo. Que problema real nosso produto resolve? Qual é a dor, o desejo que essa pessoa tem? O que de verdade tira o sono dela? Quanto mais fundo a gente for nessas respostas, mais poderosa vai ser a nossa mensagem, pode ter certeza. Beleza, com o quem bem definido, a gente passa para o quê? A mensagem. E aqui, o mais importante é o começo do anúncio, o que a gente chama de gancho. Ele tem um único trabalho, fazer a pessoa parar de rolar o feed. E tem 2 formas bem eficazes de fazer isso. Ou a gente faz uma pergunta direta que bate exatamente no problema da pessoa, ou a gente usa uma afirmação que parece estranha, contraintuitiva, que faz a pessoa pensar, ué, como assim? E, finalmente, a terceira chave, o como. É entender a organização da coisa toda. E, para isso, tem uma analogia que é perfeita. Pensa numa caixa. Essa caixa é a campanha. Nela, a gente define o nosso grande objetivo, o porquê de tudo. Dentro dessa caixa, a gente coloca umas carteiras. Cada carteira é um conjunto de anúncios, onde a gente define para quem e onde o anúncio vai aparecer. E dentro de cada carteira, os cartões de crédito. Eles são os anúncios em si, com as imagens, vídeos e textos diferentes. Caixa, carteiras, cartões. Simples, né? Pronto. Com essa estratégia na mão, com essas 3 chaves, a parte técnica fica, olha, muito mais tranquila. Então vamos dar uma olhada num panorama bem simplificado de como colocar o primeiro anúncio no ar, sem se afogar nos detalhes. No fundo, existem 3 jeitos de anunciar. O mais famoso é o botão turbinar. É o mais simples, ótimo para ter uma visibilidade rápida. Depois tem o Meta Business Suite, que é um meio termo, bom para ganhar seguidores, receber mensagens. E aí tem o gerenciador de anúncios, que é a ferramenta profissional de verdade, onde se tem controle total para buscar vendas, leads, o que for. O nosso foco é o gerenciador, mas o mais legal é que aquelas 3 chaves que a gente viu, elas valem para todos os 3.
E dentro do gerenciador, o processo que a gente segue reflete exatamente as nossas chaves. É como um espelho. A primeira fase é a campanha. Lembra da caixa? É lá que a gente define o porquê, ou seja, o objetivo e o quanto, o orçamento. A segunda fase é o conjunto de anúncios, as carteiras, onde a gente configura o para quem e o onde. E por fim, a terceira fase, o anúncio em si, os cartões, que é o que as pessoas vão de fato ver no feed delas. E agora, a gente chega na parte que pra mim é a mais importante de todas. Sério, se tiver uma única coisa pra guardar de toda essa nossa conversa, é o que vem agora. É aqui que o foco precisa estar pra gerar resultado de verdade. Dá uma olhada nisso aqui, é a diferença crucial de foco. Quem está começando se perde nos botões técnicos, nas configurações complexas, em lances e orçamentos. Já os profissionais, eles gastam a maior parte do tempo pensando no público, na mensagem, na estratégia do criativo. A ferramenta, o gerenciador de anúncios, é só um martelo. O que importa de verdade é saber onde e como martelar. E tem uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. O algoritmo da Meta é muito, mas muito inteligente. Ele lê o texto do anúncio, ele analisa a imagem, ele entende sobre o que é o vídeo. Então, se o anúncio fala diretamente com, sei lá, donos de cachorro, o próprio algoritmo vai se encarregar de mostrar para donos de cachorro. O próprio anúncio, o criativo, já é a melhor ferramenta de segmentação que existe. É o melhor filtro. Então, fica aqui a reflexão final, o ponto de partida. Se um anúncio é, no fundo, uma conversa, com quem vai ser a primeira conversa? Com quem se quer falar primeiro? Ter essa clareza? Bom, isso já é mais da metade do caminho para criar uma campanha que realmente funciona.